Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar agora nessa matéria que a gente estava vendo a parte do MDC, certo? Na última aula a gente definiu o que é MDC, viu algumas propriedades do MDC, certo? E o que a gente vai fazer agora então é fazer os resultados que vão dar uma forma para a gente encontrar o MDC, tá? E o resultado principal basicamente é esse, só que aí depende exclusivamente desse aqui, que dá toda a ferramenta para a gente construir o algoritmo, que é o seguinte. Vamos lá. O que diz esse resultado? Eu peguei dois inteiros A, B que não são zero. Depois vou explicar por que eu não vou pegar nenhum dos dois zeros, tá? E a gente já viu lá atrás, pelo algoritmo de divisão, que sempre existem inteiros Q e R, tais que vale essa igualdade, A igual a BQ mais R, e o R cumpre essa condição, 0 menor ou igual a R menor que módulo de B. Então a afirmação que eu estou dizendo aqui é a seguinte: o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Ou seja, encontrar o MDC de A e B é a mesma coisa que encontrar o MDC entre B e R. E como é que a gente prova isso? Lembra que lá atrás a gente viu que o MDC é o maior divisor comum de A e B, por definição. E eu coloquei como observação que a gente pode ver esse MDC como o elemento máximo de um certo conjunto. Que conjunto era aquele? Era o DAB que eu denotei lá atrás, que é o conjunto dos divisores comuns de A e B. Tá certo? Então o MDC de AB é o maior elemento que tem nesse conjunto aqui, divisores de A e B. A mesma coisa ocorre para o BR. Quem é o MDC de BR? É o maior elemento do conjunto Dzão BR. E nesse caso específico aqui, como eu tenho essa igualdade envolvendo A, B e R, essa igualdade consegue me garantir, que é o que eu te vou mostrar agora, que o conjunto dos divisores comuns de A e B é literalmente igual ao conjunto de divisores de B e R. Portanto, se eu tenho um divisor de AB, ele é um divisor de B e R, e todo divisor de BR também é um divisor de AB. Então, se os conjuntos são iguais, o maior elemento que tem neles também é o mesmo. Só que o maior elemento desse cara é o MDC do AB, e o maior elemento que tem nesse cara é o MDC de B e R. Então, para essa proposição aqui, basta mostrar que esses conjuntos são iguais, que eu vou ter garantia que os MDCs vão ser iguais. E como que eu provo a igualdade de conjuntos? Eu tenho que pegar alguém que está num conjunto e mostrar que está no outro, e depois vice-versa. Então vamos mostrar primeiro que esse conjunto está contido nesse, e depois vamos mostrar que esse conjunto está contido nesse. Como que eu mostro que um conjunto está contido no outro? Eu tenho que pegar um elemento de um e mostrar que esse elemento está no outro. Então eu vou tomar um x que está aqui nesse conjunto e a gente tem que mostrar que esse x está nesse conjunto. Então vamos lá. Se o x está nesse conjunto, o que significa? X é um divisor de A e um divisor de B. Ou seja, o x divide A e x divide B. Agora, se o x divide A e o x divide B, lembra que a gente viu lá atrás nas proposições de divisibilidade? Olha como volta sempre aquele mesmo resultado. Se um inteiro divide outros dois, esse inteiro divide qualquer combinação que eu faça entre esses dois inteiros. Correto? Agora, o que eu quero concluir? Eu quero pegar um cara daqui e mostrar que ele está em DBR. Para estar em DBR, o que tem que acontecer? O x tem que dividir B e tem que dividir R. Como o x está aqui, eu já sei que o x divide B. Falta garantir que o x divide R. E como é que eu concluo essa afirmação? Que o x divide R? Pelo fato do seguinte: como o x divide A e x divide B, aquela proposição que eu comentei garante que o x divide qualquer combinação que eu faça com A e B. Só que como A igual a BQ mais R, se eu isolar o R aqui, eu vou ter que o R vai ser A menos BQ, não é isso? Ou seja, o R é uma combinação de A e B. Então, para aquela proposição, se o x divide A e o x divide B, x divide qualquer combinação que eu faça de A e B. Em particular, vai dividir A menos BQ, que por acaso é o R. Foi, pessoal, até aqui? Eu estou fazendo
pulando etapas, porque está tudo escrito no material de vocês, tá? Então, daqui para cá eu usei a definição de sin DAB. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu usei uma proposição dada lá atrás e usei o fato do R ser igual a A menos BQ. Ok? Como o R é igual a menos BQ, uma proposição anterior me garante que daqui eu consigo chegar que o X divide R. Mas se o X divide R, como eu sabia já que o X divide B, eu posso concluir que o X pertence a DBR. Portanto, qualquer elemento do DAB também é um elemento de DBR, portanto o DAB está contido em DBR. Como é que eu faço a inclusão oposta? De maneira muito semelhante. Vou mostrar então que o DBR está contido em DAB. Como eu faço para mostrar essa inclusão? Pego um elemento daqui e mostro que o elemento daqui vai estar aqui. Então eu vou pegar um X aqui e vamos concluir que o X tem que estar aqui. De novo, o que significa X pertencer a DBR? Significa que o X divide B e X divide R. Mas de novo, eu vou usar aquela posição que eu comentei agora há pouco. Se um inteiro divide outros dois, então esse inteiro divide qualquer combinação que eu faça desses dois. Como eu já sei por hipótese que o A é igual a BQ mais R, como o X divide B e o X divide R, X divide qualquer combinação de B e R. Em particular, vai dividir o A, que é uma combinação de B e R. Certo? O que a gente mostrou? Qualquer elemento que divide B e divide R também divide A. Então esse cara, o X divide B e divide A, portanto o X está em DAB. Agora, como todo elemento de DBR está em DAB, então o DBR está contido em DAB. Como vale essa inclusão e como vale essa inclusão, a gente pode garantir que vale essa igualdade. E como vale essa igualdade, o maior elemento daqui é igual ao maior elemento que está aqui. Só que o maior elemento que está aqui é o MDC de AB, e o maior elemento que está aqui é o MDC de B e R. Portanto, vale a igualdade que eu tinha afirmado. Foi até aqui, gente? Então, olha só, qual é a grande vantagem disso? Achar o MDC de AB é a mesma coisa que achar o MDC entre o B e o resto da divisão de A por B. Qual é a grande vantagem disso? Quando eu faço essa divisão, se esses números forem muito grandes, A for grande e o B for grande, quando eu faço a divisão, o resto cai um pouquinho e diminui do B. Então, se eu tenho lá o A sendo 1000 e o B sendo 30, por exemplo, quando eu faço a divisão, aqui eu vou ter o 30, que é o B, e o R é alguém menor do que o B, que vai ser de 29 para baixo. É muito mais fácil calcular o MDC desses dois números do que do 1030, por exemplo. Tá certo? Tá, mas isso não me deu ainda uma forma de achar o MDC, porque quando eu quero ir para 20 e 30 e alguma coisa, eu tenho que pensar novamente como fazer. Isso eu fiz com 30, aí se fosse 1300, aqui podia dar 300 e 298, 297, iam ser números grandes ainda, eu tenho que fazer aquela brincadeira que eu fiz com o 10, com o 20 e o 30 lá, achar os divisores? Não. Esse resultado me dá uma forma de encontrar o MDC, que é o algoritmo euclidiano, que está ali, de forma que a gente vai fazer essa brincadeira sucessivamente. Por quê? E como? Para quê? Me acompanha aqui. Algoritmo euclidiano. Peguei dois inteiros, não nulos. Peguei positivo para facilitar só a explicação que eu vou dar aqui. Vocês vão ver depois que pode A e B serem negativos, que o processo é o mesmo, mas tem que tomar um certo cuidado. E eu vou supor que o A é maior ou igual a B, para fazer sentido e trabalhar de maneira mais fácil essa divisão de A por B. Tá? Vou fazer depois um exemplo com vocês, onde o B é maior que o A, e vocês vão ver que o processo é literalmente o mesmo. Só que ao invés de dividir o A por B, eu vou dividir o B por A. Vou sempre dividir o que tem maior módulo pelo que tem menor módulo. Tá? Então me acompanha aqui. Como é que vai ser esse algoritmo? Eu vou pegar o maior, que no caso eu chamei de A, e vou dividir por B. Então o algoritmo de divisão vai me garantir que existem quocientes Q e R, tais que vale essa igualdade aqui, certo? Só que como eu vou fazer umas divisões sucessivas,
eu vou chamar o primeiro quociente de Q1 e o primeiro resto de R1. Então vão existir inteiros Q1 e R1, tais que vale essa igualdade e o R1 é maior ou igual a 0 e menor do que o B, certo? Então o primeiro passo é pegar o maior e dividir pelo menor. Isso te dá um quociente e um resto. Esse resto varia entre 0 e B. Aí você vai, nesse caso, você vai avaliar dois passos. Qual é? Se o R1 é 0, então essa igualdade fica sendo o quê? A igual a B vezes Q1, certo? Ou seja, o B divide o A. O B é o divisor do A. Mas, se o B é o divisor do A, o MDC entre A e B vai ser o próprio B. Então, se o resto der 0 de cara, você já achou o MDC que vai ser o próprio B. Mas e se não der 0? Se o R1 não for 0, eu vou fazer o seguinte. Pausa um pouquinho para entender o que eu estou falando aqui agora. Quando eu fiz essa divisão aqui, a pergunta é para achar, eu quero encontrar o MDC de AB, certo? Quando eu fiz essa divisão aqui, usando a proposição anterior, eu sei que o MDC do AB é igual ao MDC do B e R1. Certo? Se o R1 é 0, como o meu caso está aqui, eu devo ter falado isso aqui primeiro. Se o R1 é 0, eu vou ter aqui MDC de AB vai ser igual a MDC entre B e 0. Qual é o maior divisor comum entre B e 0? É o próprio B, que foi o que eu concluí aqui embaixo. Tá certo? MDC entre qualquer inteiro e 0 é o próprio número desde que ele seja positivo. Se fosse o B negativo, seria módulo de B. Isso está no material para vocês verem também. MDC entre A e 0 é igual ao módulo de A sempre. Tá? Então, nessa primeira divisão, eu consigo garantir que o MDC de AB é o MDC de B R1. Se o R1 é 0, vai ser MDC de B e 0 que vai dar o B. Já acabei a conta. Se o R1 não for 0, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz o que aqui? A dividir por B, eu obtive R1. Se deu 0, acabou. Se não der, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o B e vou dividir por R1. Quando eu pegar o B e dividir por R1, eu vou obter um novo quociente e um novo resto, que eu vou chamar de Q2 e R2. Onde? O que acontece com esse R2? Como surgiu? Eu peguei o B e dividi por R1. Então, esse R2, ele está entre 0 e o R1, que era o meu divisor agora. Foi até aqui? Agora, se eu aplicar o resultado anterior para essa divisão, o que eu concluo por aquele resultado? O MDC entre o dividendo e o divisor é igual ao MDC entre o divisor e o resto. Então, o MDC entre B e R1 é igual ao MDC entre R1 e R2. Certo? Então, esse é igual a esse. E eu já sei que esse MDC é o MDC de AB. Aí aqui eu vou recair de novo no caso como anterior. Quando eu achei o R2, eu tenho duas possibilidades. Ou o R2 é 0, ou o R2 não é 0. Se o R2 é 0, o que vai acontecer? Aqui vai ser MDC entre R1 e 0, que vai dar o próprio R1. Certo? Então, MDC de AB é MDC de BR1, MDC de BR1 é MDC de R1R2. Se o R2 é 0, esse MDC dá o R1. Portanto, eu concluiria daqui que o MDC de AB é o próprio R1. Se o R2 não for 0, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no primeiro passo. Eu fiz o quê? A dividir por B. Se o resto deu 0, acabou. Se o resto não deu 0, eu pego o divisor aqui e divido pelo resto. B1 por R1. Obtive de novo um resto R2. O que acontece agora? Se o R2 for 0, acabou. Se o R2 não for 0, eu vou fazer o que agora? Vou dividir o R1 pelo R2. Eu vou dividir sempre o divisor pelo resto. Divisor pelo resto. O divisor da conta anterior me dá o dividendo e o próximo divisor. Tá certo? Então eu peguei A, dividi por B, obtive R1. Deu 0, acabou. Não deu, eu pego o B e divido por R1. Peguei o B, dividi por R1. Obtive o R2. R2 deu 0, acabou. O MDC é o R1.
Se não deu zero, vou dividir o divisor dessa conta, que é o R1, pelo resto dessa conta, que é o R2. Quando eu fizer R1 dividido por R2, eu vou obter um novo quociente e um novo resto, que eu vou chamar de Q3 e R3. Então eu vou ter essa igualdade e o R3 está entre 0 e o R2. Foi até aqui? Aí o que acontece? De novo, se o R3 deu zero, o que vai acontecer antes disso? Então o que acontece nesse passo que está aqui agora? Usando de novo a posição anterior, MDC entre R1 e R2 é igual a MDC entre R2 e R3. Aí de novo o que eu faço? Avalio esse resto. Se o R3 for zero, o que vai acontecer? Aqui vai ser R2 e 0, que vai dar o R2. Se o R3 for diferente de zero, eu vou repetir esse processo e vou dividir o R2 por R3. Então observe o seguinte, conforme eu vou fazendo essas divisões, eu vou obtendo vários restos, certo? Todos são maiores ou iguais a zero, só que do R1 para R2, o R2 diminuiu. Do R2 para R3, o R3 diminuiu. Se eu fizer mais uma conta, R3 com R4, o R4 vai diminuir. Só que vai diminuir e é maior ou igual a zero. Então, em alguma etapa dessas, o resto vai ter que dar zero. Quando o resto deu zero, você vai acabar a conta tendo o penúltimo R diante de zero com o último resto igual a zero. Isso te dá o resto conveniente diferente de zero. Agora, o que acontece? Percebam o seguinte. Eu faço divisões até obter o resto igual a zero. Correto? Quando eu obtive o resto igual a zero, qual era o resultado que me dava por MDC? O último resto não nulo. Então, olha só. Primeira divisão, A por B, me deu que o MDC de AB é igual ao MDC de B R1. Segunda divisão, o MDC de B R1 é igual ao MDC de R1 R2. Próxima divisão, MDC de R1 R2 é igual ao MDC de R2 R3. Isso vai seguir até eu chegar no resto igual a zero. Então, digamos que a gente fez a conta e chegou no R3 igual a zero. Acabou aqui a conta. Isso aqui vai garantir que o MDC de R2 e R3 é o R2. Mas esse MDC é igual ao MDC de R1 R2, que por sua vez é igual ao MDC de BR1, que por sua vez é igual ao MDC de AB. Ou seja, quem é o MDC de AB que é o objetivo dessa proposição? É o último resto não nulo que eu encontro nessas divisões sucessivas. Foi, pessoal, até aqui? Então o que a gente faz é dados AB inteiros, não nulos. Eu vou mostrar como é que é a conta quando é positivo e quando é negativo também, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Você faz as divisões, correto? Dessa forma, A por B enquanto R1, deu zero, acabou. Se não deu, faz B por R1, acha o R2. R2 deu zero, quem vai ser o MDC? O R1. Se o R2 não for zero, você faz a divisão do R1 para R2. Vai achar um R3. R3 deu zero, MDC é o R2 anterior. Se o R3 não for zero, continua a divisão. Tá certo? Então essas divisões sucessivas vão fazer os restos diminuírem. E o último resto que você obter não nulo vai ser o MDC. Tá certo? Que a gente fez aqui. E tá escrito direitinho no material de vocês. Tá certo, gente? Então, o algoritmo nada mais é do que uma aplicação sucessiva desse resultado. Tá? Fazendo divisões sucessivas e o resto é que me interessa. Percebo que, apesar de parecer mais complicado, isso é muito mais simples. Porque se os números forem muito grandes, você tentar achar os divisores de todos eles. Todos os divisores dos números. Depois achar todos os incomuns para achar o maior, dá muito mais trabalho que ficar fazendo divisão sucessiva. A dividido por B, eu faço a conta no braço e pum, achei. B por R1, faço a conta no braço. Então é bem mais simples de fazer isso do que achar todos os divisores e comparar qual é o maior deles em comum. Tá certo? Então me dê um segundo, eu vou apagar aqui e vou colocar uns exemplos aqui no quadro para a gente começar a trabalhar esses conceitos e esse algoritmo aqui agora. Ok? Só um segundo. Vamos lá então, pessoal, fazer uns exemplos aplicando o algoritmo euclidiano que a gente viu agora. E vamos fazer um exemplo prático como é que a gente faz para encontrar a MDC de dois números dados. Então eu coloquei aí para vocês como exemplo, achar a MDC entre 1128 e 336 usando o algoritmo euclidiano. Eu escrevi isso no exemplo porque a gente vai ver mais para frente uma outra forma de achar a MDC de AB também.
tá? Mas então, dependendo como eu quero na prova, tem que fazer um ou outro. Então, nesse caso aqui, usando o algoritmo euclidiano, que é o que a gente fez agora há pouco no proposição. Então, como é que a gente faz para achar o MDC de dois inteiros? A gente faz o seguinte: tem o inteiro 1128 e 336. Então, para entender como a gente fez antes, a gente vai fazer o que primeiro? Vai pegar o maior deles e dividir pelo menor. Perceba que eu não estou chamando de A e B como eu falei lá antes, porque lá a gente fez A dividido por B, mas eu pressupus que o A era maior que B, tá? E eu vou evitar de falar A e B por enquanto, porque isso para achar o MDC, quem é o A, quem é o B não faz uma diferença, tá? Para fazer a conta você vai fazer quem? O maior número dividido pelo menor dos números. Então aqui eu vou fazer quem? 1128 dividido por 336. Nesse outro exemplo aqui do lado, por acaso diferente, eu vou fazer que divisão aqui depois? O 1234 pelo 54, tá? Então, para achar o MDC, o nosso cálculo é pegar o maior e dividir pelo menor, pensando em números positivos. E número negativo, vou explicar daqui a pouquinho o que acontece. Então, eu peguei uma colinha aqui para ficar mais fácil. Então, qual é a primeira divisão que a gente faz? A gente pega o 1128 e divide por 336. Quando a gente faz essa divisão, o quociente dá 3 e o resto dá 120. Então, lembrando o algoritmo, deu o resto zero? Não. Então o que eu faço? Não deu zero, eu vou fazer o que agora? Aqui eu fiz esse elemento e divido por esse. Se o resto não é zero, o que eu faço agora? Eu pego o divisor dessa conta e divido pelo resto dessa conta. Então eu vou fazer agora 336 dividido por 120. Isso vai dar quanto? Vai dar quociente 2 e resto 96. Foi? Deu o resto zero? Não. O que eu faço então agora? Faço uma nova divisão. Que divisão? O divisor dessa conta dividido pelo resto dessa conta. Então, eu vou dividir o 120 agora por 96. Isso é da quociente 1 e resto 24. Ok? De novo, deu o resto zero? Não. Então, o que eu faço? Pego o divisor dessa conta e divido pelo resto. O que vai acontecer aqui? Aqui vai dar quociente 4 e resto 0. Deu o resto zero? Deu. Então, o que o algoritmo me garantia? Quem é o MDC de 1128 e 336? É o último resto não nulo, ou seja, é o 24. Como é que eu quero que vocês coloquem isso na prova? O que a gente fez aqui foi calcular o MDC usando aquele algoritmo. Então, o MDC desses dois caras, a gente viu que o MDC desses dois é igual ao MDC desses dois. Por sua vez, o MDC desses dois é igual ao MDC desses dois. O MDC desses dois é igual ao MDC desses dois. E o MDC desses dois é igual ao MDC desses dois. Só que MDC entre 24 e 0 é 24. Então a resposta final é 24. O MDC daqueles dois caras é o valor 24. Foi, pessoal, até aqui? Ah, professor, se na prova colocar só MDC igual a 24, tá certo? Está, mas eu quero que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Você está pegando essa continha, fazendo essas contas, e no fundo está usando isso. O MDC, digamos, MDC de AB é igual a MDC de B e R. E eu vou fazer isso sucessivamente até encontrar o resto igual a zero. Quando eu encontrei o resto igual a zero, eu paro. O último resto não nulo é o meu MDC. Foi até aqui, gente? Vamos para o próximo lá então agora. O que eu vou fazer aqui? A mesma ideia, vou dividir o maior pelo menor. Quando eu faço essa conta, o quociente dá 22 e o resto 46. Deu o resto zero? Não. Então o que eu faço? Eu pego o divisor dessa conta e divido pelo resto dessa conta. Isso dá quociente 1 e resto 8. Deu o resto zero? Não. Então o que eu faço? Pego o divisor dessa conta e divido pelo resto dessa conta.
Quando eu faço a divisão, o quociente vai dar 5 e o resto vai dar 6. Deu o resto 0? Não. Então o que eu faço? Pego o divisor dessa conta e divido pelo resto dessa conta. Ou divido por 6, quociente 1 e resto 2. Deu o resto 0? Não. Repito o processo. Divisor dessa conta e divido pelo resto dessa conta. Agora, nesse caso, 6 dividido por 2 dá quociente 3 e resto 0. Se deu o resto 0, quem é MDC? O último resto não nulo. Perfeito? Que nem tinha aqui. Então, MDC entre 54 e 1234 é igual a 2. Então, ok? Eu aceito assim sem problemas, tá bom? Então, para achar MDC de dois números, o que você faz? Pega o maior deles e divide pelo menor. Vê o resto. Deu 0. Se o primeiro resto deu 0, lembra que o MDC é o primeiro divisor, 54. Se o resto não der 0, você faz o divisor pelo resto. Vai obter outro resto. Se o resto deu 0, o MDC é o último resto não nulo, 46. Se der diferente de 0, você repete o processo. Você vai dividir até chegar no resto 0. Quando encontrou o resto 0, a sua conta acaba e o MDC dos dois caras que você estava procurando é o último resto não nulo que você tem aqui. Tá? Então, entenderam o procedimento que eu fiz aqui? Então, quando eu pedir para achar MDC usando o algoritmo euclidiano, o que eu quero que vocês façam é literalmente o que está aqui. Tá certo? Essas divisões sucessivas até chegar no 0. Quando chegou no 0, o último resto não nulo é o MDC. Alguém pode perguntar assim, só esse aquele negócio que a gente aprendeu na escola, ou alguns aprenderam, que é fazer aquele jogo da velha para achar o MDC? Sim, é a mesma coisa. Você vai quem já viu isso? Aquele jogo da velha, aquelas divisões, o que você faz no fundo é isso. Aí você faz as divisões, sempre o seu resto cai aqui embaixo, e o último resto não nulo é o seu MDC, ou como vocês fazem, o último divisor que tem aqui é o MDC. Quem foi o último divisor aqui? O 2, que por acaso é o último resto não nulo. Tá certo? Então é a mesma coisa? Pode fazer assim na prova e dizer, fazer a conta e depois escrever. Achou o MDC aqui. Escreve claramente para mim isso aqui. MDC de A e B é igual o cara que você achou ali. Isso tem que estar explícito para mim. Colocar aqui, fazer um símbolozinho assim, num círculo. Ele gostou daquele número, circulou e gostou. Não vou considerar aquilo. Não vou considerar a resposta final, tá? Vai perder uma pontuação por não ter colocado isso aqui. Então façam a conta, achem o cara, mas digam explicitamente a pergunta. Isso é muito importante. Sempre respondo a pergunta de forma explícita. A pergunta é, qual é o MDC desses dois caras? Qual é a resposta? O MDC de dois caras é esse. Lembra quando eu via na escola, lá no ensino básico, qual é o seu nome? Você não fala só o seu nome, você fala, a pessoa faz assim, meu nome é, você tem que fazer essa resposta, meu nome é isso, responda a pergunta. Qual é o MDC desses dois caras? O MDC desses dois caras é isso, é igual a isso, beleza? Ok, então aqui eu expliquei já como fazer o MDC, tem nada demais, só para divisão sucessiva, tem vários exercícios na lista para vocês trabalharem com isso, e aí vem a pergunta que é a seguinte, tá, pessoal, você só fez isso com números positivos. E se fosse com números negativos, como é que seria? Deixa eu apagar esse rabicho aqui para explicar. Se fosse com números negativos, algum dos dois fosse negativo, ou os dois, a conta é a mesma, esquecendo o sinal. Por que eu posso esquecer o sinal? Lembra que eu comentei em alguma aula anterior, e está no material também, os divisores de A e os divisores de menos A são os mesmos? Então, para achar os divisores, o sinal do número não me interessa, tá certo? O que eu calculo aqui? Eu quero achar o maior divisor comum desses dois caras. Então eu tenho que achar os divisores desse, pegar os que são em comum e ver o maior. Os que são em comum, tanto faz se o sinal de 54 for positivo ou negativo. Os divisores de 4, por exemplo, quem são? Mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Quem são os divisores de menos 4? São os mesmos elementos. Quem são os divisores de 10?
mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. Quem são os divisores de menos 10? São os mesmos. Quem são os divisores comuns de 4 e menos 10? Quem está em comum, que é o chamei lá atrás de desão 4 e menos 10. Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Qual é o MDC entre 4 e menos 10? Qual é o maior divisor comum que tem aqui? O 2. Se eu trocar o menos 10 por 10, o conjunto aqui é o mesmo. Qual é o MDC entre 4 e 10? Continua sendo o 2. Então o sinal do número, pode-se botar menos 4 aqui que não faz nenhuma diferença. O sinal do inteiro para achar o MDC não faz nenhuma diferença. Tá certo? Então se aqui fosse menos 54 e 1234, como seria a sua conta? Exatamente como está aqui. Esquece o sinal do 54. Isso aqui, você começaria assim a sua conta. Isso aqui é igual esse MDC é igual a esse, e para achar esse MDC você faz isso. MDC desses dois é 2, esse MDC é igual àquele, então aquele é igual a 2 e acabou. Se o sinal tivesse no 1, 2, 3, 4, no 1234, a mesma coisa. Esse MDC com sinal de menos aqui é igual a esse e a conta é a mesma. Então, para achar o MDC, o sinal não faz diferença. Você pode achar o MDC sem considerar o sinal, fazendo o maior pelo menor pensando sem o sinal. Certo, gente? Então não tem nenhum mistério para achar o MDC se o A e B são positivos ou negativos. Tá? Eu fiz um material explicitamente com positivo, vai ficar fácil de explicar e mostrar a conta. Entendeu? Porque se for negativo, eu pego a versão positiva dos números e faço a conta que eu fiz lá, porque o MDC não muda. Tá certo até aqui? Então, eu acho que eu falei toda essa parte aqui de como achar o MDC. E o que a gente vai ver daqui a pouquinho já é uma extensão desse algoritmo que é baseado no seguinte. Lembra que a gente viu lá atrás o teorema de Bezout? Um pouco para trás? O que dizia o teorema de Bezout? Que se D é o MDC de AB, existem inteiros RS tais que AR mais BS é igual a D. Tá? O teorema de Bezout me garantia que existia um RS que valiam aquela condição. Então a pergunta é, como que eu encontro o RS? Porque eu sei que existe, só que o teorema de Bezout não me dá uma forma de encontrar o RS. E vocês vão ver mais pra frente que esse RS tem muitas aplicações em outras coisas. Tá? Então é importante saber não só a existência de RS, mas sim como que eu encontro esse RS para fazer sentido essa equação. Vai ser por teste? Eu vou ficar testando? Pode ser que por teste você consiga, mas vocês vão ver que nem sempre isso é fácil de fazer. Tá? E o que a gente vai ver na próxima aula, na sequência aqui, é uma forma de encontrar o RS, tá? Para valer aquela igualdade, MDC de AB igual a R mais BS. E o que a gente vai ver é que para encontrar esse RS, a gente faz, na verdade, uma extensão desse algoritmo que a gente acabou de fazer aqui. Por quê? Quando eu fiz esse algoritmo aqui, o que ele me dava? Ele me fornecia o MDC de AB. Ele me dava o Dzinho. Eu quero achar o RS. E conforme a gente vai ver agora na próxima aula, vocês vão ver o seguinte, que para achar esse RS, o que a gente faz inicialmente é a mesma coisa que a gente fez para achar o MDC, e as igualdades que eu coloco para o MDC vão me dar uma forma de encontrar quem são RS. Por isso que eu não aconselho fazer as divisões usando aquele jogo da velha, que alguns sabem fazer com o MDC. Não está errado para achar o MDC, dá ok. Dá fazer aquilo nesse próximo passo que eu estou falando? Dá. Mas o erro de cometer, a chance de cometer erros é muito grande. Então eu estou explicando para vocês fazerem as divisões nesse formato aqui, porque o que a gente fez aqui foi o algoritmo euclidiano para achar o MDC. O que a gente vai ver logo na sequência aqui é o algoritmo euclidiano estendido, que é para, além de achar o MDC, achar também o R e o S, que é dado lá no teorema de Bezout. Então o que a gente vai ver aqui, esse algoritmo que a gente fez aqui, para achar o MDC, vai dar o estopim para começar a fazer a parte que eu estou falando de estendida do algoritmo para achar o RS. Tá? Eu vou apagar aqui o quadro, vou colocar ele aqui para a gente ver.
E aí vocês vão perceber que o que se faz para achar o RS começa sendo igualzinho a achar o MDC, e as igualdades que eu obtenho para achar o MDC me fornecem uma forma de encontrar o RS, tá? Então me dê um segundinho só, eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai ver logo na sequência o algoritmo euclidiano estendido. Tá ok, pessoal? Antes de apagar aqui, pessoal, eu quero fazer um destaque numa coisa, tá? Que é o seguinte, que vai ser muito útil depois na parte do algoritmo euclidiano estendido. Vocês perceberam que eu fiz as contas aqui, tanto aqui quanto no material, e eu coloquei os quocientes entre parênteses, inclusive quando era 1 eu botei entre parênteses. Isso parece ser bem bobo, mas é muito importante e vai ser essencial no próximo passo. Conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver que para achar o R e o S, eu tenho que saber distinguir muito facilmente quem são os quocientes de quem são os divisores e os restos. Como vocês vão ver no exemplinho depois que eu vou fazer, por exemplo, aqui eu fiz essa divisão. Você consegue enxergar nessa conta, por exemplo, até naquela também dá para ver, que sempre o quociente é menor do que o divisor, né? Mas isso não é obrigatório fazer. Porque se eu já tivesse feito, por exemplo, a conta 1128 dividido por 3, por exemplo, já ia dar o 336 de quociente. Então a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Eu tenho que saber distinguir facilmente quem é quociente, de quem é divisor e de quem é resto. O que a gente faz nas continhas aqui é sempre fazer o quê? Divisor dividido pelo resto, divisor dividido pelo resto, divisor dividido pelo resto. O quociente está sempre ali meio que de coadjuvante. Para esse caso, ele realmente é um coadjuvante. Mas no próximo caso, ele é um dos grandes protagonistas para fazer a conta certa, tá? E no próximo passo também é importante o seguinte. Eu vou fazer o caso onde A e B são positivos também, tá? Para facilitar só a anotação de como escrever. A gente vai ver que vai seguir um certo roteiro, como seguiu aqui do MDC. Só que lá a gente vai ver o seguinte. Ao contrário daqui, que para achar o MDC o sinal não importa, lá na parte de achar o R e o S, que é no nosso próximo passo, o sinal do A e do B interfere para achar o R e o S, e o sinal do A e o B, e o A e o B interferem em saber quem é quem, tá? Mas isso eu vou destacar melhor de novo na próxima videoaula, para vocês pegarem isso com calma e direitinho, tá? Então preste atenção que tem algumas coisas que aqui não faz diferença, mas no euclidiano estendido faz diferença, tá? Eu vou destacar tudo isso nos exemplos para vocês, e qualquer dúvida nas nossas aulas de síncronas que a gente está fazendo toda segunda e toda sexta, a gente pode conversar melhor a respeito disso de novo, tá ok? Então agora sim eu vou apagar o quadro aqui para fazer o euclidiano estendido.